Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Olá, muito boa tarde para você que acompanha. Opa, não tá chegando áudio aqui não, hein? Acho que esse microfone tá meio desligado. Agora chegou. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. São 4h05. Chegamos ao vivo para toda Campinas e região, para a região metropolitana mais pujante deste estado de São Paulo. Ê, alaiá, hein? Palmas aí, meu caro Eduardo Rodrigues, a Vinícius Júnior, o melhor jogador do mundo. Brasil! Com justiça, com justiça. Não dá pra falar, o horário não permite, mas dá vontade de mandar um daquele lá da France Football, né? E os jornalistas mequetrefes que votaram contra Vinícius Júnior. Palmas à FIFA, que deu ao Vinícius Júnior o que era merecido a ele, o prêmio de melhor jogador do mundo. Boa! E palmas também a Thiago Maia, volantão do Internacional, troféu Fair Play, hein? Pela atitude que ele teve nas enchentes do Rio Grande do Sul. Parabéns, Vinícius Júnior, você é gigante, ou como diria Everaldo Marques, você é ridículo. Menino Gui também. Ah, o menino Gui, verdade, torcedor símbolo. Verdade. É isso aí. Parabéns, Vini Júnior, título mais do que merecido. Mais do que merecido. A FIFA consertando a lambança que foi aquele prêmio da France Football Bola de Ouro, que foi o maior dissabor do mundo. Eu não queria estar na pele do Rodri, não. É bom jogador, mas recebeu o prêmio com todo mundo te olhando e falando assim, você não é o melhor do mundo. Você sabia que você não é o melhor do mundo, né? Deve ser pior do que perder, Carlão. É verdade. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Que boa notícia é essa envolvendo o Vini Júnior é bom demais. Júnior. Ele é bom de bola, a gente só torce, né? E tem a esperança realmente para que ele possa brilhar também com a camisa da seleção brasileira, que os Ainda companheiros bem que não levam em conta a seleção. Que os companheiros possam ajudá-lo também. Thiago Maia, legal, né? A Marta até concorreu como o gol mais bonito. Não ganhou. O menino Gui como o torcedor, né? Brasileiro, símbolo aí, né? Torcedor do Vasco da Gama, mas foi uma campanha praticamente de todos os clubes de Série A e de Série B de Campeonato Brasileiro. Mas realmente a redenção do menino Vinícius Júnior, que amanhã pode colocar a cereja do bolo, né? Enfileirando mais um título pro Real da Intercontinental. Parabéns, Vini Júnior, depois de Kaká, que foi o último ganhador. 2007. Vinícius Júnior chega para ser o melhor do mundo em 2024. Tudo bem que no meio desse caminho aí o Neymar merecia umas duas ou três. Principalmente naquela Champions, onde o Neymar foi o responsável por virar contra o Barça, contra o PSG. Isso, e contra o Neymar, a Juventus, exato, né? Ele carregou o time nas costas daquele ano e foi ignorado. Ganhou Lionel Messi pelo nome. Neymar merecia sim alguns anos aí, mas Vinícius Júnior é o melhor do mundo. E torcedores e capitães que deram a vitória a Vinícius Júnior, porque o The Best, viu, Carlão? Ele é dividido por 4 tipos de votos, 25% para cada voto. Os técnicos das seleções, os jornalistas, os capitães e os torcedores. Vini Júnior foi unanimidade entre capitães e torcedores e uma votação dividida ali com os técnicos e também com os jornalistas. E Ancelotti, melhor técnico, hein? Ganhou muito, né? Pra variar, né? Ex-técnico da seleção brasileira, né? A gente vai falar já a lista completa. A lista completa do The Best. Vamos falar também
das contratações do Guarani. Pacotão de reforços o Guarani anunciou hoje, hein? É o Bugrão aí. E o Alberto Valentim postando foto indo treinar Rapaz, que foto é aquela, a pretona, como ele mesmo disse. Ele colocou a pretona? Olha que legal, já se ambientando, né? Ele foi rival da pretona por muitos anos. É um belo treinador, hein? Ele é bonito, sim. Ele é um belo A foto que ele colocou hoje no Instagram tá louco, pelo amor de Deus. Carlão de Freitas se derreteu. Eu coloquei. Muito valente. Eu coloquei no nosso grupo. Pô, moderno, cabelo grisalho, bem lindo, vestido. né? Tá Lindo. louco. É a cara da Ponte Preta pra 2025. Boa tarde, Fábio Scheibe. E aí, Eliel? Boa tarde, Carlão. Boa. O deslumbrado, né? O Carlão deslumbrado aí. Tá sonhando, Valentim. né? Ele é bonito, Tá sonhando. Boa tarde, ouvinte CBN também. Enquanto o Vini Júnior ganha o troféu de melhor do mundo, as negociações não param por aqui no Brasil, mas muitas e muitas especulações, Eliel. Nada de concreto por enquanto. Estão dizendo que o Palmeiras fechou com o Facundo Torres. Eu não vi nada de Palmeiras oficializando, ainda nada não disso. é oficial, mas já fechou. O Palmeiras aguarda os exames médicos, né? Antes de fazer entendi. alguma... Da barrigada, né? Vai que faz o exame médico lá e dá caspa. Aí não pode, né, Carlão? Aí é complicado, hein? Aí não dá. Aliás, já tivemos algumas negociações ali fechadas praticamente, mas não vocês deram são certo. muito engraçados. Em Muito virtude dos exames médicos. Oi, Eu lembro de Renato Gaúcho, lembra, Carlão? É. São Paulo. Camisa do São Paulo, foi apresentado com blazer e tudo no Morumbi. Cadê Antônio Lupe, hein? E não foi pro monte, hein? Não foi pro... Ele volta de bermuda, Eliel? Então, se voltar de bermuda, me fala, porque eu nem aqui quero estar. Mas tudo bem. Manda aí, ouvinte. Vini Júnior ganhando The Best. Foi merecido ou não, hein? 991869070. Quero a participação dos nossos ouvintes hoje. Porque a galera diz o seguinte, Carlão. Vai. Programa de férias. Véspera de férias, né? Sim. É a última semana do ano. Não tem ninguém ouvindo. Ouvindo a gente. E nós vamos sortear no fim do programa uma caneca da CBN. Boa, e hoje vai ser mais, vai ser um par de caneca. O ganhador vai levar 2 canecas da CBN, hein? Show. Mande Aldo, não mande, né? Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande Aldo. Não, tia, áudio não. É difícil, porque chega um monte até a gente ouvir. Manda texto, tá? 991869070, de onde você tá ouvindo a Arena. E no fim do programa nós vamos sortear 2 canecas da CBN, tá bom? 991869070. Ô, Carlão. Vai. Ponte Preta esteve em campo. A Ponte Preta, não, foi o Guarani. Guarani de novo? Isso, foi o Guarani. Só o Guarani jogava porque nessa época, o que o William Cabello ele propôs? Como na semana passada, nos dias em que ele coordenou a Arena, ele não tinha, ele faz intercalado, né? Mas teve um dia que não tinha o Guarani. Ele colocou 2 vezes a Ponte Preta, muito contrariado, é bem verdade. Entendi. Aí nessa semana ele sugeriu também, então vamos colocar 2 dias o Guarani. E o ano do sarcófago de hoje... Aliás, eu queria dizer o seguinte... O senhor vai gostar da música. Toda a minha solidariedade ao William Cabello, que celebrando o aniversário... Eu acho que isso já aconteceu com muita gente. Aconteceu com o Chay, comigo, com você, com o Lupe... William Cabello meteu o dedão naquele... Sabe aquele quinto metatarso? Nossa! No cantinho do sofá, meu. Dói. Quebrou o dedo em plenas férias, hein? Em plenas férias. Nossa, você xinga a 5ª geração, Nossa, ele bateu bem o quinto metatarso. Deus Boa recuperação aí, Cabello. Vai ficar tudo bem. Meu Deus. Só não precisava ter mandado a foto, tá? Devia ter segurado pra você essa foto. Na hora do aí. almoço ainda. Pelo amor de Deus. Bom, a música de hoje pra ajudar. Contra quem o Guarani jogou? Você vou falar, contra o glorioso Hermanos também, Paulista de Jundiaí. Contra o Paulista de Jundiaí. O ano desse jogo aí foi no mesmo ano do lançamento desse sucesso. Olha aqui, só ó. Que sucesso. Grande O William Cabello mandou essa música, é brincadeira? É uma banda maravilhosa. Maravilhosa, muito sucesso. Cantavam também a famosa... O tempo da disco. Esse é Macho Man, mas eles cantavam a IMCA. A IMCA. Também boa. Ficou muito famosa. Tá no caminho, vamos lá. Adoro. Eu falei, grande ABBA. Mandou bem, Cabello. Mandou bem. Ó, de onde você tá ouvindo a Arena, valendo um par de canecas ao final do programa, em 991869070. Hoje eu quero deixar o WhatsApp louco, hein? Vai vir foto de praia. Manda mensagem aí, não manda áudio não, porque senão não vamos ter tempo de ouvir todo mundo, hein? Manda aí, combinado? O comando técnico é do Eduardo Rodrigues, o Homem Turbina.
com o Daniel França no streaming. Vamos juntos até às 5 da tarde. Bora lá. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. São 4 horas e 17 minutos. Boa tarde, né? Voltamos com o nosso Arena CBN. A pergunta do dia: de onde você ouve o Arena para concorrer a 2 canecas? Que vozeirão, que fala isso? Assim, não arrepiei. Parece cara, o JP para. De Moraes. Só faltava o Valentim ter essa voz, hein? Manda aí, 991-86-90-70, 2 canecas CBN ao final do programa. Jurandir Monte mandou mensagem pra gente. Sou de Hortolândia, mandou aqui, vai Bugrão. Silvio de Campinas, fala Silvio. Estou no trabalho aqui no Guanabara ouvindo vocês sempre. Quem é que mandou essa? Vamos ver. Amara. Não foi esse não. Não, esse não. Esse tá ouvindo de outra dimensão. Jundiaí ouvindo vocês, Josuel mandou aqui. Obrigado, Josuel. Sarcófago é de Jundiaí hoje, paulista. Pra ser sincero, tô na Ferreira Penteado. Adriano Vaz, motorista de aplicativo. Alô, hein, Adriano. Délcio de Sumaré ouvindo a gente também. Vini ganhando The Best é justo sim.
Justo. Uns 2 anos atrás, inclusive. Boa tarde, menino. Silvia de Americana. Boa tarde, Silvia. Viva o Vini Júnior. Emanuel de Limeira ouvindo vocês. Obrigado, Emanuel. Manda 2 canecas aí pra nós. Cristiano Salvione, sempre acompanhando, hein, Cris? O Guilherme, lá do Ouro Verde. Estou ouvindo o Arena aqui da cidade de Valinhos. Quem sabe eu ganho as canecas. E quando for buscar, não deixa uma caixa daquela verdinha. Opa! Nossa! Nós não aceitamos suborno. Não faz parte do nosso feitio. Anota esse nome aí, ô canal. Anota o número também. Que eu ainda mais do que a cor que ele falou. Anota aí o número que eu vou te passar, pelo amor de Deus. Muito interessante. Esse tá, eu vou dizer que ele tá concorrendo muito forte. Nossa, numa sede, hein? Nossa, mano. Tô ouvindo a Arena dentro do carro, escondido no subsolo de uma agência. Opa! Conhecida do centro da cidade, esperando dar o horário pra ir embora. Que isso, velho? Cuidado, hein? Aí não, hein? Esse merece as canecas, hein? Maurício, estou no Bonfim a trabalho, já em casa, na maravilhosa Vila União. Onde fica a Vila União, Grande Vila União. A Vila União você pega John Boy, né? Por ali, perto. Terminal Ouro Verde, né? Por ali. É por ali, pô, não é? É antes, Bolacha? Não é, cara. Não, vamos deixar os ouvintes responder. Mas é por ali, pô. John Boy, não é? Boa tarde, guerreiros Furlan de Jundiaí. Hoje trabalhando em Dayatuba, claro, ouvindo a CBN. Ou é Amoreiras, né? Tá piorando. Tô chegando um denominador comum. Sou o Emanuel Dias. Ouço vocês todos os Grande Dias. No São Bernardo. Grande São Bernardo. Berna. Boa tarde, estou ouvindo vocês aqui de Brotas. Pô, terra Luiz. do Daniel. Terra do Daniel. Você assistiu o sertanejo lá? Viver sertanejo. Bonito, né? Achei bonito. Aquele cafezinho, gostei. Bonitinho. Alô, Felipe de Valinhos. Antônio Wilson, sempre acompanhando a gente no Nova Europa. O Nova Europa, pra quem não sabe, é o lugar do Bar da Figueira, né? Nosso reduto. Eu não entro mais nessa. O Bar da Figueira fica no Nova Europa e o Bar da Árvore fica no Parque Industrial. Polêmica do ano foi essa. Valinhos, lá no Pai Querer. Ouvinte acompanhando a gente de Valinhos. O Pai Querer é perto da Caudelaria da estrada, né? O Elinho Ventura. Por lá. Quero caneca. Tô em Santo Antônio de Posse, terra do Messi. Terra do Messi. Ídolo da Ponte Preta. Pô, aliás, fizeram uma estátua lá do Neto, né? Que é de Posse, no Parque São Jorge. A estátua, do Neto, eu tô brincando. Ficou feia, né? Ficou feia. Ficou meio esquisita. Ficou esquisita. Elinho Ventura, partiu Campinas. Valeu, Elinho. Obrigado, velho. Amo a Arena CBN. Estou ouvindo vocês em Louveira. Meu nome é Maria Dalva. Grande Louveira, cidade aconchegante, eu diria, hein? Cleuber, de Nova Odessa, contando os dias pras férias. Somos 2, viu, Cleuber? Ô, Cleuber. Ainda mais nessa sexta brava, hein? Pô, terça-feira, velho. Estou do lado do estádio do Guarani. Pô, está num bom local. Clínica Encanto. Meu filho autista está na terapia. Obrigado aqui pro ouvinte. Manda um beijão pro filhote. Boa tarde, estou no Parque Ecológico em Indaiatuba. Ouço vocês em Jaguariúna, direto do trampo, Popeye de Campinas. Vinícius Júnior mereceu sim. O Cláudio Antônio do Jardim Sumaré, ou da cidade de Sumaré, na verdade. Fala, pessoal, Lucas Matos, estou ouvindo vocês aqui numa praça de Paulínia, só esperando dar o horário para eu ir embora, já que trabalho na cidade de Paulínia. A galera tá dando uma enrolada, hein? Estão aprendendo com quem isso aí, viu, velho? Dia 17, fala um negócio pra você, que gorpeta esse povo, hein? O cara olha dia 17, o 13º tá pingando. Então vambora. Jackson quem fala, estou em Boa Esperança, em Campinas. No Boa Esperança, em Campinas. Jardim Boa Esperança. Caneca pra mim. Até que enfim reconheceram o talento e a luta do Vini Júnior, o Wagner, de Hortolândia. Boa tarde, ouvindo vocês de Barão Geraldo. Barão Geraldo. Grande Barão Geraldo. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Não tá não tá. Tá só. A tia tá meio... Gostoso. Ela quer áudio, agora ela tá querendo chuva. Manda aí, ó, de onde você ouve o Arena, valendo 2 canecas ao final do programa. 99186-9070. 99186-9070. Fábio Chaib, justo a premiação do Vini Júnior? É justa, né, Eliel? A gente viu no Bola de Ouro que todo mundo ficou, assim, até de uma certa forma inconformado, né, com a eleição do Rodri, né, mas ali também foi outra candidatura também, os jornalistas acabaram participando, não foi o voto popular também, e agora o Vini Júnior faz jus, né, a tudo que ele tem jogado, né, não é um extra classe, eu sempre digo isso, não acho ele um extra classe, um craque realmente, mas é o que melhor jogou na temporada passada,
ajudando o Real Madrid a levantar a Champions League. Inclusive, ele está no Catar, onde participa amanhã do Intercontinental, já aproveitou a premiação da FIFA para estar lá presente hoje, né? Então, mais que justo, então acaba sendo o brasileiro voltando ao topo aí dos melhores jogadores do mundo depois de 17 anos, né? Desde Kaká em 2007. Eu não era nem nascido. Justo, sim. Só esperamos agora que esse futebol ocupe na seleção brasileira, que estamos precisando também, vai devagar, cara. Você viu, ele criticou, não acho um extra classe, agora podia mostrar futebol na seleção. Pô, ganhou, Chaib, velho, dá uma segurada, cara. Mas tá devendo na seleção. Mas uma coisa de cada vez, velho. Parece, que isso? Vamos torcer na seleção. Mas a gente tem conversado sobre isso, o Carlão também tem essa mesma ideia, que hoje em dia é difícil ter um cara extra classe, quando a gente teve Messi, Cristiano Ronaldo há pouco tempo, né? O próprio Ronaldo mais para trás. Tá esquecendo do São jogadores um pouco do mesmo nível que acabam se destacando pelo futebol coletivo também, né? Tá esquecendo do Estevão. Eu acho que o único hoje extra classe, mas passa por uma má fase, talvez seria o Mbappé, um candidato a extra classe, né? O Mbappé, acho, deve ser. E o Lewandowski? Pois é. O Lewandowski já é um veterano, né? Artilheiro. Faz o próprio Haaland também. O Haaland marca muitos gols também, mas não é um cara habilidoso, isso, não é um cara... E o Haaland é fraco de feição, hein, velho? Estranho, né? Nossa parece um extraterrestre. Medo de encontrar. Aliás, nessas peladas de final de ano, naquela despedida do Imperador, poxa, você vê Romário, o Fenômeno entrando. Aliás, o Fenômeno tá magrinho, hein? Mas gostei. Quer ser presidente da CBF, né? Eu gostei do shape do Fenômeno pra entregar lá a abraçadeira. Quer mandar na CBF agora? Mas tudo bem que o Ronaldo é um patamar, ele é muito influente no futebol internacional, na FIFA, mas... Não sei, cara. Quando o Zico tentou, se atreveu a querer. Eu acho que vai dar muito certo, Carlão. Então, o Ronaldo é diferente do Zico. Eu acho que não vai dar muito certo. Não tô falando de qualidade, nada. Tô falando da influência. E o Ronaldo tem muita influência. Talvez por esta influência, eu acho que o Ronaldo tem até um pouco mais de chance. Agora, se realmente efetivar uma candidatura, seria interessantíssimo pro futebol brasileiro. Um cara que jogou muito, que representou, que conquistou. Entende do riscado, né? Eu acho que é a melhor opção que a gente tem em sem anos. Dúvida, sem dúvida. Um cara da bola. Não, a CBF, o Fabião, ela está envolvida em assuntos extra-futebol desde a gestão do Ricardo Teixeira. Desde quando o mundo é mundo. Do Ricardo Teixeira pra cá, ninguém passou ileso. Então é Ricardo Teixeira... o próprio João Avelange também. Também, então desde sempre, né? Não, e o João Avelange foi presidente da FIFA ainda. Aí você pega João Avelange, Ricardo Teixeira, Zé Maria Marim, Marco Polo Del Nero, Caboclo e agora o Edinaldo. Pelo amor de Deus, né? Vamos ver. E lembrando que o Edinaldo está na presidência da CBF com uma liminar. Sim. Ele foi cassado. Ele está com uma liminar na presidência da CBF. Mas o Ronaldo... Acho que seria muito ruim pro Brasil a gente deixar passar essa oportunidade. O Brasil, que eu digo, parte de futebol, né? Seria muito ruim. Ronaldo com ele não traz somente ele, né? Traz a figura dele, patrocina, traz tudo, traz o mundo que olha para o Brasil de uma forma diferente. O Ronaldo é muito bem conceituado, né? Também acho. Estou contigo, Chaib. Não podemos deixar passar essa oportunidade, mas não depende da gente. Então. A eleição... E detalhe, o Edinaldo, ele pode dar uma gorpeta aí, que é já colocar a eleição, porque ele tem de março de 25 até março de 26 para definir quando vai ser a eleição. Ele pode ser espertão e colocar a eleição já no dia 1º de março. Porque se ele der tempo pro Ronaldo fazer campanha, com o prestígio do Ronaldo, o apelo popular, né, o que ele tem, o que ele consegue, né, proporcionar pro torcedor. Exatamente. Por isso que o Ronaldo já deu essa entrevista, já colocou o time em campo, porque ele tá correndo contra o tempo. Sim. O Edinaldo pode chegar no dia 1º de março, colocar a eleição, e lembrando, gente, todos esses presidentes que o Carlão citou, junto com o Chaib, foram aclamados. Não foram eleitos na disputa de voto, foram aclamados. Todos eles. E um detalhe, as federações são responsáveis por 60% dos votos. São as 26 federações, Brasília tem peso 3, e ainda tem o voto também dos clubes. O Ronaldo, para ser candidato, ele precisa do apoio de 4 federações e de 2 clubes. Nossa. Ele precisa que 4 federações endossem a candidatura dele. Agora nós vamos ver quem quer o bem do futebol brasileiro ou não. Quem reclama que o estadual tá acabando, quem pede mais tempo de calendário para os estaduais. É agora que nós vamos ver qual federação que vai ceder. Nossa, eu adoraria. Acho difícil ainda, mas adoraria, até pelo prestígio do Ronaldo. Acho que dá para acreditar, embora
Infelizmente, os engravatados são poderosos. Tem um aí que estava tentando a todo momento e pelo jeito seguraram, que é o Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Já esteve lá, era braço direito de Marco Paulo Del Nero, que o indicou para assumir a Federação Paulista de Futebol, mas, por enquanto, o Edinaldo sempre bem encaixado, ganhou. né? Mas nossa, o Reinaldo quem tem amigo bom, um não moço precisa ser bom. do Vale do Paraíba, mas desde a época do Fará, ele sempre foi bem articulado. Sempre conseguiu estar bem, né? Sempre. Sempre almoçando no último piso da Federação. É impressionante. 4h29, boa tarde, pessoal. Alô, JP de Moraes, lá em Vinhedo, hoje ouvindo a gente. Quais dados preciso para enviar para concorrer? O Cadu já tá concorrendo. Boa, Cadu. Só mandar o nome, que nem você é do Alto do Taquaral, já sabemos aqui que você está concorrendo. Mário Jesus, ouvindo de nossa amada Campinas. Vini Júnior mereceu sim. Forte abraço para vocês. Marco Antônio de Itatiba. A Beth Vital, ouvindo a gente lá em Valinhos, com uma bela imagem de uma piscina, hein, Beth? Que delícia. Vini mereceu muito, só não pode perder a humildade. O Everton de Campinas viu Eliel hoje na EPTV, uma elegância ímpar. Gostaria de ver o Eliel apresentando o Globo Esporte. O Everton não tem cacife pra isso, não. Personal style, cara. Não tenho cacife pra isso, não consigo. Contrato com grifes de renome. Vini Júnior merecia muito. Luiz Fabiano de Americana. Parque Industrial, amigos. André de Campinas, lá onde fica o Bar da Figueira. Marcos de Louveira, sempre com vocês. Fala, Marcão. Boa tarde, Arena Valdeir, motorista de aplicativo aqui em Sumaré, na praia, no campo ou nas montanhas, de férias ou não, sempre com vocês. Eu tô ficando fã dos nossos ouvintes, viu, Bolachita? Nossos ouvintes estão realmente mandando ver aqui com a gente, hein? Mas gosto e não é pouco, não. Estou ouvindo vocês na cadeia. Não. Ô, louco. Não, peraí, gente. Ei. Não, pode ter rádio. O problema é mandar o zap, né? Não pode ter. Pô. Não, ele é policial penal. Aí sim. Que susto, velho. Pelo amor de Deus, cara. Mas ele tirou uma onda com a gente. Já ia dar um salve pra você aí no X. Qual raia que você fala? Os manos do lado de lá da muralha. Vou levar sorvete que estou devendo. Não adianta agora prometeu o ano inteiro. Pô. Não trouxe um picolé pra gente. Agora você acha que nós vamos acreditar nesse negócio? É aquele de suco, geladinho. Boa tarde, meninos do Arena. Estou ouvindo vocês direto da penitenciária de Hortolândia. Pô, mais um, né? Pô, tamo bem. Mais um, velho. Aí não, hein? Trabalho como motora de busão. Show. Faz o transporte dos detentos em regime semiaberto. Boa. Sim, valeu. Roberto Estradioto. Obrigado, Roberto. Boa tarde, meninos. Passando pelo Parque Prado a caminho de Vinhedo. A Juliana mandou mensagem. Valdeir, ouvindo vocês em Santa Bárbara do Oeste. A famosa Esbó. A Elson, Cosmópolis ligada na CBN. Ademir Martins, sempre de Valinhos. Sandro de Valinhos. Que audiência em Valinhos, hein, gente? A terra do figo. Que audiência em Valinho. Terra do figo roxo. Não pode esquecer do roxo. Sandro de Campinas, São Vicente, São Gabriel, Arena Brinco de Ouro da Princesa, estou ouvindo vocês. Arena Brinco de Ouro da Princesa. Beleza. Vai mandando aí, 2 canecas ao final do programa, 991869070. O ouvinte pediu um assunto para poesia, Vini Júnior, The Best, pelo amor de Deus. Show, esse é o nosso assunto. Vamos para o repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 17 de dezembro de 2024, a Confederação Nacional da Indústria estima um crescimento de 2,4% na economia brasileira em 2025, contra 3,5% esse ano. A previsão também aponta a queda do IPCA de 4,8% para 4,5% no ano que vem. Também a expectativa de baixa na comparação interanual do crescimento da indústria. Segundo a CNI, a retomada do ciclo de alta de juros pelo Banco Central será o principal fator de contribuição para o cenário. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, disse que apresentou à equipe econômica do governo sugestões de representantes dos movimentos sociais de ajustes nas modificações do benefício de prestação continuada incluídas no pacote fiscal. O projeto relacionado ao BPC deve ser votado no Congresso Nacional amanhã. Macedo e os outros representantes do governo federal se reuniram hoje com cerca de 300 lideranças sociais para explicar os detalhes do plano de ajuste fiscal
apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aos parlamentares. A ONU alertou que o consumo excessivo e a agricultura insustentável estão colocando em risco alguns ecossistemas. Os recifes de coral são os mais ameaçados. Segundo o relatório divulgado pela organização, poderiam desaparecer globalmente em até 50 anos. Os principais problemas são o rápido aquecimento dos oceanos, a pesca excessiva e a poluição do mar. A perda do ecossistema afetaria 1 bilhão de pessoas que dependem dos recifes para alimentação, receitas do turismo e proteção contra tempestades. Horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h34. Flávio Botelho, boa tarde para você. A situação neste momento das estradas. Boa tarde, Eliel Almeida. Muito boa tarde a toda a sua equipe e aos ouvintes do Arena CBN. Eliel, a rodovia Dom Pedro I já tem um trânsito mais carregado, desde ali o trevo do Santa Mônica até a chegada à rodovia Anhanguera por conta do excesso de veículos. No sentido Jacareí, a movimentação é mais tranquila. Anel viário Magalhães Teixeira apresenta boas condições no sentido Anhanguera e também no lado oposto, sentido Dom Pedro. A professor Zeferino Vaz, o motorista faz bom caminho no sentido Campinas e Paulínia. No sistema Anhanguera Bandeirantes, a Bandeirantes tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Já na Anhanguera, campanha do agasalho, movimentação ali na região do Swiss Park no sentido interior, porém o motorista não encontra dificuldade por ali. Na Santos Dumont, as condições são boas também nesta tarde nos dois sentidos. Mesmas condições na Campinas Montemor. Há uma maior movimentação ali no acesso para a Avenida da Emancipação em Hortolândia, mas sem dificuldade, Eliel. Perfeito, Flávio. Já no ponto final tem mais notícias de trânsito e estradas na CBN. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. 4h36 de volta com a Arena CBN. Dá mais recado para quem tá mandando recado. Alô, Rui Rodrigues, na Rui Vila Rodrigues. União. Rui Rodrigues, Amoreiras e tal. Sentido bairro mais ou menos. Isso. É ali, você errou, viu, Carlão? Depois Sou Paulo Rosa, de Campinas, mas estou em Sumaré. Trabalho e não Summer. perco um programa de vocês, sou caminhoneiro. Boa tarde, Arena, sou Silvana Soares, de Campinas. Vila União segue a Presidente Juscelino até a esquerda. Tenho sempre que ouvir... Sempre maravilhoso. Boa tarde, senhores. Estou no Parque Prado. Eu aumento de fardinho para barril. Aí tá começando tá perto de casa ainda, Parque Prado. Então, mas o ouvinte tá, Carlão, oferecendo, em vez de um fardinho, tá oferecendo um barril. Nossa. Aí eu acho que nós vamos ter que ceder, hein? Nossa, ali é legal. Aí nós vamos ter... A caneca parece que tem dono, hein? Estou ouvindo vocês fazendo aniversário hoje. Acho que mereço esse presente. Giba de Sumaré. Giba. Merece mesmo, hein, Giba? Boa tarde, amigos. Estou no Taquaral, ouvindo vocês. Dali Ponte, Carlão. Sérgio de Americana. Sérgio de Americana. Por que ele falou Carlão, Chay? Eu não entendi também. Não sei também. Sérgio. Deve ser trazendo boas energias pro próximo ano. Guarani, entendi. Ponte também. Entendi. Falo de Capivari, mais que merecido do Vini Júnior, o Cláudio. Obrigado, Cláudio. Aqui no Mansões de Santo Antônio fazendo um churrasco. Que Edu. isso? Chama a gente, velho. Tá vendo até em vídeo no YouTube. 4 que da isso, tarde, hein? o churrascão. Pô, chama nós,
Ouço vocês de Iracemápolis. Aqui é a Márcia. Obrigado, Márcia. Boa tarde, estou em Limeira, no carro, buscando minha filha que trabalha numa clínica que cuida de crianças autistas. Pastor Osias mandou aqui pra gente. Obrigado pela audiência. O ouvinte falou que o escultor da estátua foi o Tonho da Lua. Pô, saiu esse meme, cara. Foi sensacional. Boa tarde, sou Isael e tô ouvindo a CBN da Estação Mogiana, em que eu joguei bola no campo em 91. Mogiana. Saudade daquele tempo. Pois é, hein? Wilson Barreto, sempre ouvindo a gente, falou, não, Carlão, não concordo com você, Mbappé é pipoqueiro. Não é. Ô, louco. É a final da Copa que ele fez. Sabe o que eu acho engraçado? Eu vi essa... Não. Eu não lembro quem escreveu, se foi o PVC ou se foi o Juca Kfouri, depois da Champions, dizendo que o Real Madrid tinha ido ao mercado para comprar o melhor do mundo, mas já tinha o melhor do mundo, né? Verdade, é verdade. E agora se concretizou, né? O Real foi querer buscar o Mbappé, porque, o Mbappé, parece uma tartaruga ninja. E aí vai lá o Vini Júnior e ganha o melhor do mundo. Eu acho o Vini ele tem mais qualidade técnica, né? Ele tem um remeleixo mais interessante que do Mbappé. O Mbappé é muita força, né? Velocidade e tal. Mas o Vini tem o talento do drible. É o brasileiro, né? Genuíno. Exato, a ginga. Boa tarde, Bruno da Vila, Padre Anchieta. Mereço ganhar porque meu chefe me deu folga segunda, terça e quarta, mas vai me fazer trabalhar quinta e sexta. Pô, dá o nome do seu chefe aí, pô. Se for nesse quesito, todos nós então estamos no meio. Meu medo do Ronaldo na CBF é querer mudar as regras do brasileiro para favorecer novamente apenas os grandes. Uma boa observação. Mas por que será? Não sei, certa feita eu vi uma entrevista do Ronaldo, ele falando, até que de certa maneira eu concordei, ele falou que o número de rebaixados é um número excessivo, 4 rebaixados. Eu não sei. Agora você concorda, né? Agora você concorda. Não, mas ele disse isso, pô, dá o quê? Dá 20%? 20 clubes, 4 rebaixados, é muita 20%. Coisa. Tarde, gente, tem jornalista surpreso com o desmanche do Botafogo. Pessoal, todos os jogadores vieram já com passagem de saída comprada. Isso é verdade, hein? É verdade. Jorge Luiz de Hortolândia, só o Ronaldo pra resgatar o futebol brasileiro. Manda, Chaib. O ouvinte falou sobre o Botafogo, mas tem uma notícia boa pro Botafogo nessa tarde, né? O Arthur Jorge foi condecorado lá em Portugal pelos títulos conquistados aqui no Brasil e falou nesse mesmo evento que o futuro dele é no Botafogo, ou seja, Arthur Jorge deve permanecer no Fogão da próxima temporada, viu? Esses portugueses também fazem uma graça danada, né? O Abel também ganhou 2 negocinhos aí, já começou vou embora, e depois falou, não, eu vou ficar. Aí agora o outro que ganhou também 2 negocinhos já tá, vou embora, agora já tá, não, vou ficar. Faz parte da novela. Pelo amor de Deus, viu? Tá parecendo um amigo meu que falou que ia largar, nunca largava. Pelo amor de Deus. Alô, Guilherme, do Residencial Sirius. Abraço pra você, Guilherme. Eduardo, parabéns aos professores por esse ano letivo. Nunca esqueçam de nós. Nunca. É isso aí, ele tá direto do Centro do Professorado Paulista, no primeiro dia de férias. Parabéns, Eduardo. Descansa aí, velho. Jonathan, na Orozimbo Maia. Boa tarde, pessoal do Arena. Estou ouvindo vocês direto da Unicamp. Parabéns pelo programa Wellington de Campinas. Boa tarde a todos. Ney, do Jardim Nova Europa, onde fica lá o Bar da Figueira. Grande professor Eduardo Coelho. Hora da poesia. Olha aí, Vinícius Júnior, hein? Curtindo as minhas férias e aqui ninguém se mete. No rádio ou na TV, no YouTube, na internet, na praia ou na mansão, no clube e na quinete. Ligadão aqui no Arena, cabeludo ou até careca, já rezei Ave Maria, já joguei até peteca. Mas de hoje não passa, vou ganhar minha caneca. Olha aí! Bonito, hein? Gostei. Bonito. Eu acho que você tem que dar caneca pra esse ouvinte aqui, Carlão. Esse cara foi sensacional. Eu acho que... Não, ele criou um bloco no programa, ele merece. Hoje você vai dar caneca pra ele. Tem o bloco da poesia. Ele merece. Boa tarde, Alan Vilela, Hortolândia, sempre na audiência. João de Paulinha, quer a caneca também. Boa tarde, pessoal da CBN. Estou ouvindo vocês em Cabo Verde, sul de Minas. Ponte Pretana igual Carlão. Goulart mandou aqui pra gente. Estou ouvindo vocês em Barão Geraldo. Obrigado. Cambuí. Primeira mensagem que chega do Cambuí, hein? Juliano de Americana. Grande Juliano. Celso de Valinhos. Décio já falei, né? Creio que o prêmio da FIFA ganhou credibilidade depois dessa. Rafael Lopes. Pode ser, hein, Rafael? André Costa, de Capivari. Também mandando um recado pra gente. Enfim,
Muitas mensagens chegando, 991869070. Vamos sortear 2 canecas ao fim do programa. Manda aí o seu recado, a sua mensagem. Carlota, fala da barca do Guarani, mas é uma barca de chegada, não é uma barca de saída não, hein? Então, Eliel, gostei, cara, gostei. Você gostou dos nomes? Gostei. Nomes de Série C? Olha, o Isaac eu acho que se encaixa até numa Série B. Tanto é que ele subiu, ele fez parte aí do elenco do Mirassol, né, que conseguiu aí o acesso. Ele é do São Paulo, não é? Ele é do Grêmio, né? Do passou Grêmio, pelo isso. Vasco também e passou, é a terceira passagem, vai ser a terceira passagem dele pelo Guarani, até me surpreendeu. Quando a gente fala em criatividade, é isso aí. Acho que os diretores do Guarani tiveram criatividade na contratação do Isaac. Agora, o Isaac tem que corresponder, né? A penúltima passagem, ou não, melhor, a última passagem do Isaac não foi tão bem. Mas é um jogador que pode ajudar. O Gabriel Mesquita vem para resolver um problema no Guarani no gol, né? O Vladimir altos e baixos, Pegorari falou muito e jogou pouco. Gostei dessa observação. Douglas Borges não passou confiança e o Fred Conte foi apenas aí no momento que a equipe já estava rebaixada. O Alan Santos, nível Série C, né? Ano passado naquela campanha que quase termina com acesso, ele jogou bem com o Guarani, retorna depois da passagem pelo São Bernardo. E o Caio Melo, de 24 anos, esse sim, é uma aposta, né? Um jogador que participou da campanha do Ipiranga na Série C deste ano, esse chega aí ainda cercado de expectativa. Agora os outros 3 já demonstraram no próprio Guarani que podem ajudar. Alan Santos, alguns questionamentos, mas eu acho que foi uma contratação positiva. E os outros 2 também, a gente espera que dê certo aí neste projeto Bugre 2025. E aí, Chaibe, quero a sua opinião desses nomes aí apresentados pelo Bugrão. O Alan Santos e o próprio Gabriel, o goleiro, né, acabaram, a gente já sabia que vinha para o Guarani, que o Júlio trouxe a informação na semana passada, o Carlão também comentou isso, mas a surpresa realmente foi o Isaac, né, que teve boa passagem pelo Bugre, jogador que estava no Mirassol, fez boa campanha, conseguiu acesso também pensava que ele poderia ter um mercado de Série B, mas veio para o Guarani, onde vai ocupar justamente a função de um 10 que acabou saindo, né, que foi muito bem no Guarani nesta temporada. O Luan Dias acabou voltando para Água Santa, uma posição carente do Guarani. O Guarani acerta nessa contratação e busca essas alternativas, né? Será que ele não optou pelo Guarani, mesmo tendo outras propostas? Será que ele mesmo não falou, não, eu vou pro Bugre? Por já conhecer a cidade. Exatamente. Por essas 2 passagens que já teve também, por conhecer, pelo carinho também, foi muito bem recebido aqui no Guarani nas 2 passagens, jogou muita bola também aqui, acabou sendo importante, e acho que volta para um lugar que ele já conhece, né, pro conforto do lar, né, podemos dizer assim. E o Guarani buscando essa alternativa, principalmente também no centroavante, né, o Caio Dantas deve sair, está quase certo com o Atlético Goianiense, e busca renovação com o Bruno Mendes, que também conhece o Brinco de Ouro, né, cria do Guarani, acaba sendo importante também, podendo juntar o útil ao agradável a esses jogadores que já têm certo conhecimento do Bugre, né? Ele voltou para onde, você disse aí, Chaime? O conforto do lar. Então ele tem que conhecer. Uma dica maravilhosa que eu vou dar para ele. Se ele voltou pro conforto do lar, ele chegou no melhor momento. Eu tô falando, obviamente, do Ville Santene. Um empreendimento lançado em Campinas, com uma localização espetacular, ali na saída para Sousas, na entrada de Sousas, né? Na saída de Sousas também, para quem estiver saindo, com um clube de lazer completo e ainda uma ampla área verde, uma ampla área de natureza para você, escutar os barulhos dos pássaros às manhãs, ou para você ter a tranquilidade de ver os filhos brincarem neste lindo clube de lazer completo que vai ter dentro do Ville Santene. São lotes com a partir de 450 metros quadrados e você pode ter mais informações no villesantene.com.br. Entre, acesse, não perca tempo, tá acabando. Procure mais informações, porque você sabe, né? Ville Santene, viva a experiência de viver bem. Bom, são 4h47, o André tá mandando aqui. Tá lá no Nova Europa. André, mandando um recado. Fala, Eliel, chinelinho. Será que não vai faltar nenhum dia nessa semana? Não vou, cara. Vou vir todo dia. Pode apostar aí. Edilson Guimarães, estou escutando a CBN dos 4 cantos de Campinas. Motorista de aplicativo, sempre acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Saindo do serviço agora, ouvindo a CBN. Felipe Frari, de Itatiba. O José Lima de Paulínia, ouvindo vocês no carro. Abração, pessoal.
Boa tarde, Arena, ouvindo vocês em Araras. Grande Araras, hein? Araras, terra do União São João de Araras, que revelou Rivaldo, hein? Grande União São João de Araras. Isabel, boa tarde, com todo respeito, mas o Arthur Jorge não chega aos pés do Abel. Isabel. Calma aí. Isabel. 2 bons treinadores. O homem engoliu o Abel esse ano, hein? Essa bufada do homem. Essa eu lancei na beira Não precisa falar nada, só a bufada dele. Eu lancei na beira do barranco. Eu sabia que o Tucunaré tava na beira do barranco. Nossa, mas sem nenhum problema. Não, mas essa foi com um pedaço de lambari. Olha o jeito que veio, ó. Deixou o fim de ano do palmeirense triste, o Arthur Jorge, esse ano. Ele deu uma bufada contrariada. Ô, Léo, você tá falando de treinador, né, de voltar pro Guarani. Quem não voltou foi o Maurício Barbieri, né? Maurício Barbieri era especulado no Guarani. O Guarani acabou acertando com o Maurício de Souza, né? Que foi apresentado, inclusive, hoje também. E o Maurício Barbieri acertou com o Furacão, com o Atlético Paranaense, que joga a Série B nessa próxima temporada. Barbieri, hein? E daí a missão dele é justamente levar o Furacão de volta à elite do futebol brasileiro. E um outro treinador que acertou com o caçula do Brasileirão do ano que vem é o Eduardo Barroca, né? Acertou com o Mirassol tentou o Carille, mas acabou ficando com o Barroca. Não sei se vai bem nessa escolha o Leão, viu? Pra quem sonhou com o Fábio Carille, acordou com o Barroca, hein? É a mesma coisa de você sonhar com o Maurício Barbieri e acordar com o Maurício Souza. Nossa, ele é valorizado, né? O Barroca, assim. Nossa. Né? Pois é, sempre tá em evidência, mas nunca mostrou. Marco Guarizo, Barroca pra mim é escola de samba. Barroca Zona Sul, é verdade. Mas enfim. Guarizo, aliás, é isso. Camarote Brahma, tá voando, hein? Foi convidado. São outros níveis, né? Outros níveis. Coisa linda. Tá dando resultado deixar o ar-condicionado desligado no estúdio, né? Enfim. Pô, esse Marco Guarizo aqui. Esse cara mesmo aí. Esse aí. Bom, gente, 4h50, vamos pro intervalo. Últimos minutos pra você tentar concorrer aí a caneca, um par de canecas hoje da Central Brasileira de Notícias. Manda aí. 991869070. Vai começar o ano com um par de canecas da CBN. Que coisa maravilhosa, hein? 991869070. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Hora do Vôlei, você tá ligado que já tem jogo aqui na CBN Campinas. E aí, Carlão, quem vence esse duelo, hein? Cara, SESI contra Vôlei Campinas. É um clássico, a reedição da final da Superliga. Vamos de Campinas. Jogo bom, a partir das 7h30 da noite, Rafael Pio e Renata Rondini dão um recado. Sintonize aí, 99,1 para você ficar por dentro de tudo que vai rolar no voleibol campineiro. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas.
a rádio que toca a notícia na nossa região. Voltemos, chegamos aqui com o nosso Arena CBN. Ô, Carlota, sim. Você tá confiante que o Pachuca vai conseguir o impossível amanhã? Difícil. Que nem diria Kleber Bambam, vai chocar o mundo? Difícil, não vai chocar o mundo, não. Real Madrid chega como favorito, apesar de ainda titubear na Liga Espanhola. Vinícius Júnior chega cheio de moral, como o melhor do mundo. Mbappé lesionado, não sei se começa o jogo, mas mesmo sem o francês, eu sou mais Madrid. E aí, Chaib, tô sentindo que o Pachuca vai surpreender o mundo, hein? Acho difícil, viu, Eliel? Acho difícil por ser um jogo apenas, né? Também tem mais possibilidade. O Pachuca, mas tem que pensar também que o Pachuca já vem de dois confrontos pesados aí, né? Acabou vencendo o Botafogo, depois venceu o Al-Ahly nos pênaltis também em uma semana. Isso pode prejudicar também o time mexicano, que já é inferior ao Real Madrid, evidentemente. Todos os times do mundo são inferiores ao Real Madrid e acaba tendo essa possibilidade também desse descanso a mais que o Real Madrid teve, apesar de jogar no Campeonato Espanhol também. O Pachuca vem de 2 decisões, eu acho muito complicado. Só de fazer um bom jogo o Real Madrid já é o suficiente para o time mexicano sair feliz amanhã, né? Falar um negócio pra você. O Real Madrid, talvez ele tenha a vida mais dura ter ido jogar o Campeonato Espanhol do que ter jogado pelo Mundial um jogo só, viu, Chaib? Igual o Pachuca pegou 2 adversários aí, acho que o Real sofreu mais pra ganhar lá do que... Acabou empatando com o Rayo Vallecano, 3-3 no jogo no último sábado, né? Um jogo complicado. O Real Madrid não vem num momento brilhante na temporada, mas é franco favorito, né? A chegar ao 9º título mundial de sua história, se isolar como o maior campeão mundial de todos os tempos. Vamos lá, a lista do The Best da FIFA teve o Vini Júnior como o melhor jogador. A melhor jogadora foi a Aitana Bonatti, do Barcelona. O melhor goleiro foi o Emiliano Martinez, do Aston Villa. Melhor goleira foi a Alissa Naé, do Chicago Red Stars. O melhor técnico, Carlo Ancelotti, falamos aqui. Temos também como melhor técnica a Emma Hayes, da seleção dos Estados Unidos. O prêmio Puskás ficou para o Alessandro Garnacho pelo gol a favor do Manchester United, né? Um golaço. Prêmio Marta foi... a Marta ganhou. Ganhou! A Marta ganhou. Que show de gol bonito, Gol pela né? seleção. A Marta ganhou o gol. Prêmio Marta e ela ganhou. O primeiro prêmio foi ela que ganhou. É figura carimbada, né? Todo Parabéns, ano ela tá Marta. no meio de alguma coisa pra ganhar, porque é boa de bola. Prêmio do torcedor foi o Gui, torcedor do Vasco, e o troféu Fair Play, falamos aqui, foi pro Thiago Maia. Só o Ederson e o... Eu não vi a seleção, vou ver a seleção bastante aqui. brasileiro, hein? Mas só o Ederson não ganhou nenhum prêmio, né? Pelo que eu tô vendo aqui, Chaib. Exatamente, Eliel. Somente ele e o Vini Júnior lidera essa lista de brasileiros aí. Muitos brasileiros realmente, desde torcedor até a Marta. Né? Ó, a seleção do The Best da FIFA. Emiliano Martinez, da Argentina, né? Do Aston Villa. Os defensores, Dani Carvajal, da Espanha e do Real Madrid. Anthony Rudiger, né, da Alemanha e do Real Madrid. Rubem Dias, de Portugal e também do Manchester City. William Saliba, da França e do Arsenal. Meio-campistas, o Jude Bellingham, da Inglaterra e do Real Madrid. Rodri, da Espanha e do Manchester City. Toni Kroos, da Alemanha e do Real Madrid. E os atacantes, Lamine Yamal, da Espanha e também do Barcelona. O Haaland, da Inglaterra e do Manchester City, e o Vini Júnior do Brasil e do Real Madrid. Lembrando que não temos o Rodrigo também. O Rodrigo também concorria como melhor atacante, não tem. Então apenas o Ederson e o Rodrigo não venceram aí no Prêmio The Best. Por outro lado, tivemos o Gui, melhor torcedor, o Thiago Maia, o troféu Fair Play, e a Marta ganhando o Prêmio Marta, que é o Prêmio Puskás, mas na versão para o futebol feminino. Precisamos ver o melhor técnico feminino. Foi a treinadora da seleção norte-americana, então Arthur Elias também não venceu, mais um brasileiro que estava indicado. Vamos abrir o sarcófago aí com a música do dia. Essa música. A foto do Alberto Bom, ao som deste grande sucesso, pense um jogador do Bugrão. Um jogador do Bugrão, vamos de Zé Carlos. Opa, volante. Que deu adeus recentemente, jogou no São Paulo depois. Não, ele jogou no Cruzeiro. Não é o que foi embora. Minha dica é boa, hein? E aí, Chaib, Guarani é boa. e
Paulista de Jundiaí no lançamento dessa música aí. Fábio Scheibe. Isso daí é Paulistão, né? Paulistão, como o Paulistão mudou em 92, começou, o último ano foi 92, de ser no primeiro semestre, segundo semestre, essa música deve ser 90. Ô, louco. 90. Cara, essa música é muito Fábio mais Scheibe, antiga, Scheibe. Você é um craque, você é um craque do falando do sarcófago. início dos anos 80, mas vamos lá, 83, tô chutando. Então hoje vocês erraram, vai aí o prêmio pro cabelo, é de 78. Nossa. Ô, louco, cara, que mal demais. Pô, 90. Foi bem, hein, Chay? Pelo amor de Deus. Você é o líder Chay, aqui, pô. Não é a partir de quando você começou a ouvir a música, é quando a música foi lançada. Quer me lembrar, não tinha nem assim. Vamos pro jogo. Não tem, 78. Não tem. Tem a escalação. Ah, não tem? Não tem. Quanto foi o jogo? Não, a escalação que eu tô falando. Foi 1-0 pro Bugrão, dentro de Jaime Sintra. Vamos lá então, Guarani de Neneca, Alexandre, Gomes, Edson, depois Góes e Miranda. Zé Carlos, Milton e Gercinho, depois Zenon. Capitão, Careca e Osnir, técnico Carlos Alberto Silva. Olha o Paulista aí. Wilson Quiqueto, Nenê, Marco, Domingos e Lazinho. Vicente Silva, depois Carlos Alberto e Bosco, depois Cuca. Frazão, Gil e Edmar, técnico José Macia, Pepe. É o digníssimo esse aí que você falou, ele é o... Como que é o nome dele? Cuca? Não, o Pepe? É o canhão da Vila Belmiro. É ele mesmo? É ele. Opa, que legal, velho. E é isso. Campeão com a Inter de Limeira em 86 em cima do Palmeiras. Verdade, campeão com o São Paulo e também em 86. Parabéns. Muitos parabéns. Atenção, hoje vai o Fábio Scheibe, hein? Fecha o sarcófago pra gente. Fábio Scheibe. Vai. De 1 a 139. Nossa. 76. 70. Pô, não precisava falar tão no meio assim, né? 76. Só pra fazer o dedo descer aqui agora. Bom, o 76... 76? Isso. Guilherme Rodrigues. Boa, Gui! Do final 42. É do barril? Não, do barril era outro. Não é assim, não pode dar na cara. Parabéns, assim, né? Guilherme Rodrigues. Você ganhou. Depois o pessoal vai mandar os detalhes aí pra você retirar a sua caneca, tá bom? O seu par de canecas aqui na Central Brasileira de Notícias. Boa! Continua ouvindo que, esse fim de ano não tem assunto, mas vai ter caneca doidada, hein? Resenha é uma barbaridade. Tá certo? Vem chegando aí, o ponto final tá chegando já, Bolacha? Podemos ir embora ou quer que segura? Tem vôlei hoje, hein? Ah, hoje tem vôlei. 7h30, Rafael Pio e Renata Rondini dão um recado. Hora do trolley. É isso aí. Vambora então, né? Bora. Deu por hoje. Partiu. Valeu, Fábio Scheibe. Valeu. Valeu, Carlota. Valeu. Tchau.